Eduardo Souza, Felipe André. Exatamente. Vamos iniciar aqui, então. Eduardo, o Atlético consegue se recuperar rapidamente aí daquela derrota para o Anápolis, né? Em termos de atuação, foi muito diferente a conversa durante esses últimos 2 dias aí que você teve de atividade? Surtiu o efeito imediato? Primeiro, um clube do nosso tamanho dentro do estado, eu falei para eles que nós não poderíamos passar 3 jogos sem vencer, né? Contra o Vila acabamos tomando um gol no final do jogo, onde nós iríamos ter 4 vitórias e depois a derrota de virada para o Anápolis. E que nós teríamos que ter muita tranquilidade, porque pegaríamos um time de muita qualidade técnica, né? E o que o jogo mostrou, principalmente ali depois dos 20 minutos do segundo tempo, o Moacir fez algumas mudanças, pôs o time um pouco mais para frente e eles conseguiram ter um domínio, né? E também em virtude da nossa queda de rendimento, que é uma coisa que a gente está procurando detectar. A gente sabe internamente o que está mais ou menos acontecendo, né? Novamente contra o Anápolis, estava 1-0, acabamos tomando gol e eles cresceram hoje numa infelicidade, um pênalti. Apesar do Reinaldo não fazer grandes defesas durante o jogo, principalmente no segundo tempo, eles tiveram um domínio, né? Depois dos 20, e no final ali o Moraes conseguiu fazer o gol que deu mais tranquilidade para a gente. Mas o importante também é vencer, manter essa liderança, né? A Aparecidense é uma equipe que vai brigar ali para chegar entre os 4, como o Craque, nosso próximo adversário, e a gente tem que ir evoluindo. Agora nós vamos ter um tempo maior de recuperar e trabalhar na segunda, terça e quarta-feira, para a gente conseguir apresentar um jogo melhor durante todo o jogo. Né? Nós estamos tendo muito pico dentro do jogo, em alguns momentos a gente tem uma queda, e aí nós precisamos corrigir isso, mas o mais importante é que os jogadores tenham essa ciência que nós vamos melhorar, nós vamos evoluir, terminar bem essa primeira fase, porque aí depois a gente vai ter um período maior para estar trabalhando. Eduardo, eu estava contando ali, né, antes da partida, você relacionou hoje 8 jogadores oriundos das categorias de base do Atlético. Na minha visão, Thiago Medeiros jogou muita bola de novo, e 2 jogadores da base do Atlético fizeram gols, né, o Luiz Fernando e o Moraes. Queria saber da importância de estar incluindo esses garotos no time profissional e se você pretende, não só no Goianão, mas também na Série B, dar oportunidade para esses meninos. Eu acho que o Thiago está evoluindo, né? O Thiago é um jogador muito intenso. Eu espero que nós, dentro do clube, consigamos fazer com o Thiago o que foi feito com o Baralhas, que chegou, né, evoluiu, e o Thiago, na verdade, tem 4 anos a menos, né, de quando o Baralhas chegou aqui com 22, o Thiago tem 18. Mas ainda sabemos que ele precisa evoluir muito, né, principalmente em termos de posicionamento. Ele é um primeiro, um segundo volante, então em muitos momentos pegar mais no jogo. Hoje nós tentamos trazer ele um pouco mais para trás para ele pegar mais no jogo, porque a gente sabe que você controla o jogo com posse. No jogo do Anápolis ele jogou muito ofensivo, até criou situações, mas aí a gente perde um pouco dessa posse de bola, né? Quanto aos atletas da base, hoje então você pega, como você falou, 8, aí você tira 2, ficam 6. Nós tínhamos, tirando os goleiros, 20 jogadores, então nós tínhamos 14 profissionais. Isso é uma situação que nós estamos sofrendo, né, de ter realmente peças de substituição. Dos 14, nós tínhamos pelo menos 4, 5 que ainda está num processo de evolução, de ritmo de jogo. Então você acaba tendo aí 10 jogadores, por isso da dificuldade também que nós estamos tendo. Hoje nós tivemos 5 atletas que pediram para sair. Então eu tive que fazer todas as mudanças pelo pedido. Eu não iria tirar o Haldney, eu não iria tirar o Thiago, eu não iria tirar, naquele momento, o Léo. Não que os outros que entraram, mas assim, é uma situação que você acaba tendo que mudar peças, e aí você tem um desgaste, né? Você não muda por opção. O Luiz Fernando já estava desgastado por 3 jogos. O Luiz é um jogador que, ano passado, se eu não me engano, não jogou 2 jogos 90 minutos. Essa semana, em 6 dias, ele jogou 3 jogos 90 minutos. Então, o Viseu também pediu para sair, mas normal. E as pedidas são coisas normais, né? Não esperávamos que o Haldney saísse do jogo. E o Shailon também foi numa situação não de sacrifício, mas com algumas dores. Nós tínhamos programado ele jogar esses 45 minutos, mas o mais importante foi a vitória, que aí dá tranquilidade para corrigir. Ô Eduardo, boa noite. Ainda falando do elenco,
Desde quando começou o Campeonato Goiano, você rodou bastante os jogadores que você tem à disposição, mas a lateral direita foi onde acabou passando mais de uma opção. Passou o Luan Salles, o Rodrigo Soares começou o campeonato e agora o Léo Gomes, né? Gostaria que você comentasse sobre a disputa, né, desses 3 jogadores por esta posição e, se puder, em especial sobre o Léo Gomes, que depois de tantos anos voltou a ser titular em uma equipe de futebol profissional. Não, na verdade ele no Grêmio foi titular na fase final, né? Mas também nesse processo de evolução. O Léo é um atleta de alto nível, né? Se o Léo não tivesse tido os problemas, talvez ele nem estaria aqui hoje, porque em 2019 ele era cotado até para a seleção brasileira, na época. Aí, infelizmente, teve umas lesões graves. Está buscando essa recuperação dentro do futebol, né? E é um menino trabalhador, nós sabíamos que ele suportaria ali no máximo 50, 60 minutos. O Rodrigo vinha de um desgaste, né? Nós quisemos dar o Léo um pouco mais ofensivo, o Rodrigo é um jogador mais de linha de 4, como nós tínhamos que propor. O Luan jogou porque naquele momento o Léo ainda, precisávamos poupar o Rodrigo, o Léo ainda vem nesse processo de evolução. Então a briga é sadia, eles têm que disputar entre eles, cada um, claro, dentro das suas características, mas o mais importante é que o Atlético hoje tem bons jogadores para suprir essa posição. Ô, Eduardo, o Atlético, aliás, os jogadores, eles estão disputando a competição bem menos atrativa do que uma Série A do Campeonato Brasileiro que o Atlético disputou o ano passado. Você acha que isso mexe com o jogador? O desempenho é menor em uma competição menor? E quando é que você acha que vai ter a intensidade necessária? Eu acho assim, vamos trazer para a Série A, né? Nós jogamos 3 Série As, onde o Atlético era um dos menores investimentos, certo? Dentro de uma Série A. E não é por isso que o Atlético deixou de competir e de jogar futebol, né? 2 anos mantendo bem, um em 9º, outro em 10º, se eu não me engano, 12º. E o ano passado, infelizmente, nós tivemos o rebaixamento, mas fizemos bons jogos. Então, isso não quer dizer que os adversários, por ter um menor investimento, não tenham qualidade técnica, qualidade tática para confrontar. Porque senão, nós na Série A já iríamos ser rebaixados na primeira rodada, na Sul-Americana não passaríamos, e também no Goiano ia disputar só os 3 times, né? Então, acho que isso nós temos que ter. Nós precisamos evoluir muito, né? Claro que nós mapeamos do início de temporada, nós tínhamos uma base, acabamos perdendo aí 2 situações. O Viseu era um jogador que tinha que entrar numa sequência até mais à frente, pela lesão do Igor. Teve que trazer ele já antes, está evoluindo, hoje fez um bom jogo, segurou a bola, fez gol, aquilo que nós estamos pedindo, né? Nós perdemos ali na cabeça da área o Baralhas e também num primeiro momento lá que nós trouxemos para estar disputando com o Baralhas e com o Haldner ali para ser titular o Val, que acabou por problemas quando na apresentação, então, e o Mikael acabou machucando. Então nós acabamos ficando nesse momento com 2 volantes, né? Hoje o Moraes teve que entrar de volante, entrou muito bem, é um jogador agressivo, já fez ali, o Tubarão, eu já conversei com ele, daqui a pouco vai precisar ele. Então a gente precisa evoluir nesse nível e nós vamos evoluir, nós fizemos 3 jogos muito bons, né? Que aí era a base que fez a pré-temporada, os conceitos, e a partir daí a gente começou a fazer as trocas e alguns jogadores ainda não pegou todo o conceito que nós vamos trabalhar. Então é importante agora, esses 3 dias, para colocar esse conceito para a gente fazer uma partida melhor, ainda melhor contra o Craque. Ô Eduardo, você disse aí que relacionou vários jogadores da base, pergunta da colega aqui, Natália Freitas. A falta de jogadores, na sua visão, está prejudicando o seu trabalho? Não é prejudicando o meu trabalho. Nós temos 11 jogos em 30 dias. Então, ninguém é de ferro. Nós jogamos hoje o 6º jogo, em 15, 16 dias. É difícil para todo mundo ter esse desgaste, né? Ainda mais que nós temos jogadores que estão chegando, né? Jogadores que não fizeram, eu volto a dizer, essa pré-temporada. Então, não é só para nós, é para a Aparecidense, é para o Morrinhos, é para o Goiás tem mudado de jogadores, o Vila mudou na última partida, então é para todos, né? Claro que os meninos eu não posso queimar a etapa, o Thiago era um jogador que lá atrás nós já conhecíamos, já mapeamos, fizemos a pré-temporada com o Thiago participou da pré-temporada, não foi para estar São Paulo, porque nós sabíamos que iríamos precisar dele. Agora os outros meninos foram para estar São Paulo, são jovens, hoje no banco nós tínhamos 3 jogadores de 2005, que tem 17 anos, né? Então é um processo evolutivo, que também dentro do Atlético isso aí faz parte. O Atlético ele tem por característica no Goiano
dar essa minutagem para os jogadores, e esses meninos eu falei para eles ali após o jogo. A partir de 1, 2 rodadas aí, eles vão começar a ter mais oportunidades e tem que estar sempre preparado. Obrigado, Eduardo.